Vamos continuar com o tema Restaurados em Cristo e a temática de hoje, falhar não significa fracassar. Vamos ler na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Jesus saiu do jardim do Getsêmani preso e fora levado para a casa do sumo sacerdote. O Evangelho de Marcos diz que todos os discípulos fugiram. E aqui Lucas fala que Jesus era seguido por Pedro, mas Pedro estava longe. Pedro seguia Jesus de longe. A Bíblia, ela relata histórias de pessoas reais, de pessoas que falharam. E Pedro é uma dessas pessoas. Jesus havia advertido a Pedro que naquela noite Pedro o negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Que lições nós aprendemos com essa história de Pedro? O que ela nos ensina? O bonito da história de Pedro é que ele falhou, mas ele não permaneceu com os seus erros. Assim como Pedro, nós muitas vezes seguimos a Jesus de longe. E isso é perigoso, porque às vezes vivemos uma fé disfarçada. E isso nos leva a negar a Jesus muitas vezes. Assim como Pedro, muitas vezes nós fracassamos porque seguimos Jesus de longe. Uma outra lição que nós tiramos dessa história é que no momento em que o galo cantou a 2ª vez e Pedro, ao olhar para Jesus, Jesus estava fitando os olhos em Pedro. E Pedro lembrou claramente de tudo que Jesus lhe havia falado. Só que o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação. Foi um olhar de amor, foi um olhar de compaixão, foi um olhar de perdão. E Pedro foi profundamente tocado por aquele olhar. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Você já permitiu alguma vez que o olhar de Jesus tocasse você, a ponto de fazer você ser transformado? Aquele olhar de Jesus para Pedro foi o ponto de virada na vida de Pedro para uma transformação. Nós aprendemos aqui que nós precisamos ser tocados pelo olhar de Jesus para termos uma vida transformada. O relato bíblico diz que Pedro saiu dali chorando amargamente. Ele foi chorando para o Monte das Oliveiras. Pedro foi para o jardim do Getsêmani. Pedro foi chorar. Pedro foi orar. Pedro foi conversar com Deus. Pedro estava arrependido. E aquele arrependimento em Pedro produziu vida para ele. Aquele homem que fracassou ao negar Jesus, ele não permaneceu no erro. Nós vimos que lá no livro de Atos, 2 meses depois, no dia do Pentecoste, Pedro, num sermão, ele pregou e 3.000 pessoas converteram-se ao Senhor Jesus. Nós aprendemos aqui também que Satanás, ele é especialista em dizer que os nossos problemas, que os nossos casos, que os nossos erros não têm solução. Pedro é prova de que tem solução sim. Pedro se levantou. Pedro não ficou prostrado no seu erro, no seu fracasso, porque errar é humano. Pedro se levantou. O erro, a falha, ele é um evento, ele não é uma pessoa. Não se permita ser chamado de fracassado ou de perdedor. Todos são passíveis de erro. O fracasso é algo que você faz e não quem você é. Vamos aprender como Pedro, no momento do nosso erro, corrermos em direção ao jardim do Getsêmani.
Vamos entregar a nossa situação, o nosso problema, os nossos erros nas mãos de Deus que tudo pode. Se permita ser tocado pelo olhar de Jesus e se permita viver uma transformação de vida. Levante-se. Há solução, porque Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de amor, é um Deus perdoador. Deus, assim como agiu na vida de Pedro, Deus quer agir na nossa vida para causar em nós uma revolução para a vida eterna. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos porque ao errarmos o Senhor não nos condena. Ao errarmos o Senhor nos olha com um olhar de misericórdia e compaixão, oferecendo graça e perdão. Que nós possamos, assim como Pedro, Senhor, ao fracassarmos, lembrarmos que em Ti nós temos todas as chances de termos a vitória em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a recorrermos ao Senhor em oração, em estudo da Tua Palavra, para que a nossa vida seja uma vida de vitórias, em nome de Jesus. Amém.